Eu sou André Felipe, eu falo para pais de filhos até 7 anos e o nosso tema de hoje é que filhos com saúde emocional não é obra do acaso, é a ilusão do encantado, né? Filho encantado não é real, essa parada de encantado é só no mundo da fantasia. Então, pensa o seguinte, pensa nos casais apaixonados, né? E é uma delícia viver uma paixão, tá, gente? Nada contra a paixão, é muito gostoso você viver a paixão. Mas pensa nos casais apaixonados. Eles pensam o tempo todo um no outro, né? A paixão é uma suspensão do estado 100% racional temporária, né? Você fica meio que demente durante a paixão. Seu cérebro sofre alterações reais durante a paixão. Então você fica o tempo todo pensando no outro e aquela coisa e dá vontade, você faz surpresa e tudo mais. Mas a paixão passa, cara. E a paixão tem que passar. Imagina o desespero, você viver para sempre naquele estado apaixonado deve ser um desespero horrível. E tem gente que busca, né? Isso. Mas o problema é que quando a paixão passa, essa vontade de fazer as coisas sem que haja uma intenção por trás, sem que você se proponha a fazer, essa vontade passa. E aí aquele pensamento o tempo todo no outro passa, naturalmente você volta ao equilíbrio, você volta à sua razão. E o que acontece é que muitos relacionamentos caem na rotina. E os caras acham ruim também, mas é porque as mulheres falam mais. A mulherada reclama da rotina nos relacionamentos. O meu relacionamento esfriou em vários sentidos, inclusive no sentido sexual. Meu relacionamento esfriou e tudo mais. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa intencionalmente trabalhar para fazer o que quer que queira dar certo. Então, se você está educando seus filhos, você precisa intencionalmente trabalhar para fazer a educação dos seus filhos dar certo. Nesse caso que eu falei aí do que caiu na rotina, os casais, e eles querem botar um fogo na relação. Imagina se o cara parar, a mulher parar, para pensar, escrever num papel, enumerar de 1 a 12. 12 ideias para tirar o meu relacionamento da rotina. Vou surpreender, vou fazer uma fantasia, ou o que quer que seja. E colocar em prática uma por mês, vai ou não vai ajudar? Mas não foi algo que surgiu no coração dele, nossa, hoje eu vou fazer algo diferente. Não, foi porque a pessoa teve uma intenção. Ela sentou, ela pensou, ela viu o problema. Cara, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Ela teve uma intenção, planejou e colocou em prática. Simples assim, tá? Acontece que as pessoas ficam buscando relacionamentos, filhos, que as coisas vão acontecer por obra do acaso. E não acontece. O príncipe, eu não sei se você sabe, tá? Mas se você não sabe, deixa eu te falar. O príncipe encantado não existe. A princesa encantada não existe. O filho encantado não existe, tá? Inclusive o encantado é o vilão no Shrek. Eu gosto pra caramba do filme Shrek. O que o Bussunda, foi até o Bussunda, do Cacete Planeta, que dublou o primeiro, é muito legal. E o encantado é o filho lá da fada madrinha, e ele é o vilão da parada. E muitas vezes o encantado é o vilão nas nossas relações. É o vilão no meu relacionamento com meu filho. Porque eu fico esperando que o filho encantado vai aparecer. E que tudo vai acontecer. E que vai ser obra do acaso. E que o destino vai fazer dar certo. Tem um filme, Serendipity, Escrito nas Estrelas. O título dele em português. E ele é com, eu acho que é o John Cusack, e uma atriz, eu esqueci o nome dela. Mas qual é o lance do filme? O filme começa numa véspera de Natal, uma loja lá, cheio de gente, Natal e tal. E aí os dois se encontram. E eles se apaixonam, e aquela coisa toda. E aí chega um momento lá que cada um tem que ir pro seu lado. E aí a menina fala pro cara, ó, coloca o seu nome e telefone numa nota aqui, uma nota de $5, e eu vou escrever o meu nome e meu telefone nesse livro e vou vender, num sebo. Se o destino quiser que a gente fique junto, essa nota vai voltar para você e esse livro vai voltar para mim. E aí passam muitos anos, ele não viu a nota, ela não viu o livro, e acaba que quando eles estão prestes a casar com outras pessoas, eles nunca mais se viram nesse período, aí ele encontra a nota, e ela encontra o livro, e o destino fez com que, essa parada é de filme, tá? Isso é Hollywood. E é um filme muito legal, um filminho Água com Açúcar, se você quiser assistir aí com seu esposo, com sua esposa, ou com seu crush, o que quer que seja. É um filme legal. Mas, o acaso não vai trabalhar para você, tá? Se você deixar
por acaso, se você não tiver uma educação intencional, se for algo incidental, não vai funcionar, cara. E só abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser uma mãe perfeita, não, tá? Não, então eu tenho que ser tudo perfeito, tenho que fazer tudo certinho, não, cara. Inclusive, uma das piores coisas que você pode fazer para o seu filho é ser um pai perfeito. É ser uma mãe nota 10. Não, cara, você tem que ser acima da média. Também não vai ser na média, né? A média é média. Mas você tem que ser acima da média. Mas perfeito seria horrível para ele, porque ele nunca iria encontrar alguém perfeito, ele teria um modelo perfeito, ele nunca chegaria à perfeição. Então, sem essa neura, sem essa noia de que tem que ser perfeito, é saudável para o seu filho que você cometa erros na educação dele, desde que você esteja disposta a perceber esses erros, colocar na mesa e corrigi-los. Tá? É bom para o seu filho que isso aconteça. Larissa, o nome do filme é Escrito nas Estrelas. Tá? Busca lá, você vai gostar de assistir. Pelo que eu conheço você, acho que você vai gostar. Então, só fechar esse parênteses, você não tem que ser perfeito, não. Mas eu lembro eu trabalhei 9 anos na Ambev. E, cara, foi uma experiência incrível, incrível. Tem muitos vídeos meus aqui que eu trago experiências do mundo empresarial para o mundo pessoal, digamos assim, né? Eu não acho que existe vida profissional, vida pessoal, mas eu trago muitas experiências que eu tive na Ambev para a minha vida em níveis de relacionamentos. E eu tive um gerente chamado Adelmo. Cara, o Adelmo foi o melhor gestor que eu já tive. Gestor direto, assim. E o Adelmo cobrava muito, cara. A turma dizia que ele era um cavalo batizado. Eu e o Adelmo tivemos algumas reuniões acaloradas, algumas reuniões com tom de voz elevado e murros na mesa e etc. Mas aquele era bem o ambiente da Ambev. E, pô, acabou que eu e o Adelmo ficamos muito amigos. Mas, sem dúvida, ele foi o melhor gestor que eu já tive. E eu aprendi uma coisa com o Adelmo, que é olhar meta. Eu não sei se você sabe ou se você já conheceu alguém que trabalhou ou trabalha na Ambev. Não sei como está hoje também, né? Pode ser que tenha mudado. Mas o que um funcionário da Ambev faz, numa outra empresa, ele é o que 2, 3 funcionários fazem. Porque você chega, tem tanta coisa para fazer, que acaba que você tem que dar muita velocidade, você não tem tempo nem de piscar, e acaba que você é muito produtivo, você faz muita coisa. E por ter muitas coisas para fazer, você vai apagando incêndios, né? Apaga um incêndiozinho, um probleminha aqui, uma urgência aqui, outra ali. E acabava que o meu modelo de funcionamento, quando o Adelmo chegou para ser o meu gestor, eu deixava as metas meio que de lado, quando as metas não apresentavam problemas. E aí, quando apareciam os problemas da meta, aí o problema já estava gigantesco. E o que o Adelmo me ensinou, ele falou, Galego, me chamavam de Galego lá, não sei porquê. Galego, todos os dias você tem que olhar metas. Isso é inegociável. Essa é a maior exigência, a maior expectativa da empresa sobre você. São as metas que a empresa define para você. No caso lá eram 5 metas no ano. Tá? E eu aprendi isso com a Adelmo. E todo dia eu olhava a meta. Todo dia sem exceção. E foi bom, porque eu sempre bati meta. E bater meta significava bônus no final do ano. Isso era bom. Só teve uma vez que eu não bati, mas na verdade fui transferido de uma fábrica para outra. Eu saí da fábrica que eu estava deixando 100% batido, cheguei na outra fábrica, estava um caos. Esse ano eu não bati. Mas todas as outras vezes eu bati. E André, onde você quer chegar com essa história toda, falando de meta e tudo mais? Cara, vamos lá, vida real. Digamos que você chegou numa empresa para trabalhar de analista de materiais ou o que quer que seja. Você chegou para trabalhar. Na vida real, você vai receber um treinamento ali, mais ou menos. A pessoa que está na função vai treinar você, para você ficar no lugar dela. Bom dia, Cíntia. Tudo bom com você? E aí você vai assumir a função meio que no fogo, né? Você vai meio que sem saber o que está fazendo e vai se atropelar, vai fazer umas besteiras. Mas o que acontece é que você é cobrado pelo resultado. Se você não dá resultado, você dá prejuízo de, 3 milhões por mês para a empresa, você vai ser demitido. Então, o fato de você ser cobrado por resultado faz você se checar, faz você evoluir, faz você aprender, porque senão você vai sair fora, cara. Você vai ser demitido. Agora, com os filhos, nos relacionamentos de maneira geral, tá, gente? Eu sempre trago conceitos de vida aqui, sempre aplicado a filhos. Mas com os filhos, cara, você não é cobrado por esses resultados de maneira imediata. Já pensou se você fosse demitido da função de mãe, de pai? Poxa, se eu não conseguir dar resultado na educação dos meus filhos, eu vou ser demitido. Eu não vou poder mais exercer esse cargo. Se você ama os seus filhos e as pessoas que estão aqui, claro que amam, você talvez se empenhasse mais
para fazer dar certo. Talvez você se esforçasse mais. Porque os pais vão educando no achismo, né? A gente não recebe manual na vida. Você não nasce, não tem um manual para você viver. Não tem um manual como você vai lidar com os colegas na escola. Não tem um manual como você vai lidar nos seus relacionamentos. Não tem um manual para educar os seus filhos. Mas o que acontece é que você vai educando no achismo. Não você, tá, gente? É jeito de falar, tá? Não necessariamente você. As pessoas vão educando no achismo, mas se elas não passarem do nível do achismo, como que elas vão saber se o que elas acham que está certo, de fato está certo? Porque elas são bem intencionadas, são. É achismo. Poxa, eu acho que isso é o melhor para o meu filho. Amam seus filhos, são bem intencionados, mas se você não passar do achismo, como é que você vai saber? Você sabe olhando os resultados, você sabe mensurando, você sabe checando. E falando da Ambev é fácil, né? Porque são números. Lá eu tinha números para mensurar. Um atleta que quer melhorar a performance dele, 100 metros livres, ele mede em quantos segundos ele corre. Mas com os filhos, como é que você vai fazer para mensurar? E com os filhos dá para saber também. Não de maneira tão escancarada, tão nítida, tão óbvia assim, mas dá para saber. Basta você olhar os resultados. Basta você olhar os comportamentos do seu filho. E aí você vai saber se o que você tem feito, o achismo, está dando resultado ou não. Porque se não estiver dando resultado, não estiver sendo bom para ele, cara, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mudar, você tem que fazer um plano, tem que alterar, tem que aprender, o que quer que seja. Então, ó, pega papel e caneta aí, agora, eu vou dar um gole d'água, pega papel e caneta, anota, eu vou passar aqui algumas perguntinhas para você pensar depois da live, para saber se você está tendo alguns bons resultados ou se você não está tendo bons resultados, tá? Vou dar aqui 10 segundinhos, vai lá, pega papel e caneta correndo e volta aqui. É o tempo que eu tomo um gole d'água. Então vamos lá. Perguntas, sugestão de perguntas para você checar se os resultados com o seu filho estão indo bem. Primeira coisa, olha, bom dia Diana. Primeira coisa, olha o relacionamento entre vocês. Como está o relacionamento? O seu filho tem medo de você? Feliz ano novo, Diana. Um abraço para você, para o seu filho e para o seu esposo. O seu filho tem medo de você? Sim ou não? Seu filho obedece você por causa do medo? O seu filho respeita você ou ele não respeita? Ou que você fala para ele passa batido? Ele não está nem aí para o que você fala para ele. Tá? O seu filho compartilha as coisas dele com você ou as questões dele? Ele conversa os assuntozinhos de criança? Ele vem falar para você das coisas que são importantes para ele, não para você? Se você assistiu a live de ontem, você lembra de uma conversa que eu tive com o Miguel sobre os Power Rangers, que era importante para ele, não para mim. O seu filho traz essas questões para você? Seu filho conversa sobre o que quer que seja com você? Essa é uma outra boa pergunta para você saber se os resultados estão indo bem. Tá? O vínculo com seu filho, como está? Está forte, está fraco? Está do jeito que você gostaria? Não está? Seu filho é muito passivo? É muito retraído? É fechado demais? E tem pessoas que têm personalidades mais fechadas, tem pessoas que têm personalidades mais abertas e está tudo bem. Mas cuidado com os exageros, tá? Cuidado com os polos. Não, aí já não é personalidade. É você ajudar o seu filho a buscar o equilíbrio de acordo com a personalidade dele. Mas o seu filho é muito fechado, muito retraído, muito medroso. Seu filho tem ataques constantes de mau comportamento. Então são perguntas para você se checar, já que não tem um número para você estabelecer se você está dando ou não uma boa educação, para ver se o que você está fazendo está tendo ou não bons frutos, mas essas perguntas são suficientes para você checar se o que você tem feito, se a educação que você está dando está gerando bons frutos ou não. Porque o que você está plantando, bem intencionado ou não, é o que você vai colher, cara. E se na melhor das boas intenções você vai educando no achismo, mas está gerando resultados que não são bons agora, imagina daqui a 10 anos. Imagina daqui a 15 anos, 20 anos. Então não dá para você esperar até lá para checar, para ver se deu certo. Poxa, eu vou esperar meu filho chegar na adolescência para ver se o que eu fiz agora na infância dele deu certo ou não. Não, cara, você tem que ir fazendo essas perguntas que são meio subjetivas, mas que dá para você responder muito bem agora. E aí você responde.
Então, anota essas perguntas. Se você não conseguiu anotar, depois vai lá no Telegram. A gente está mais ou menos aqui com 20 minutos de live. Vai lá no áudio, 20 minutos. Pega as perguntas e aí você responde para você mesmo. E aí, se não estiver indo bem, você precisa entrar em ação. Simples assim, cara. Eu lembro que na Ambev a gente fazia a PDCA, né? É planejar, fazer, checar e fazer. Entrar em ação. Então, poxa, cara, na boa, se os pais sentam bumbum na cadeira, 40 minutos, cara, poxa, a relação com meu filho não tá legal. As perguntas aqui não foram as respostas que eu gostaria de dar. E responda a verdade, tá? Você está respondendo para você mesmo. Você não vai postar isso. É para você essas respostas. As respostas aqui não estão do jeito que eu gostaria. Eu vou investir 40 minutos, vou escrever uma lista de coisas que eu acho, eu acho mesmo, tá? Que eu acho que vão ajudar na relação com os meus filhos, que eu acho que vão ajudar para ele se tornar mais corajoso, que eu acho que vão ajudar. Aí você vai fazendo isso, cara, e vai aplicando com o seu filho. E aí você vai medindo, vai mensurando, vai vendo se dá certo, se não dá. Agora, você pode encurtar esse caminho, né? Você não precisa ficar só no achismo. Já tem muitos estudos científicos que mostram qual é o melhor modelo. Até porque se você ficar no achismo o tempo todo, talvez você não tenha tempo suficiente. Já tem muita gente boa falando sobre educação de filhos. E ó, se você está me seguindo há uma semana, coloque à prova tudo que eu falo. Cheque tudo que eu falo, tá? Cuidado que tem muita gente boa, mas também tem muita gente falando besteira. Então se você chegou aqui há pouco tempo, desconfie. Cara, será que o que esse cara está falando faz sentido? Não aceite tudo de primeira não, tá? E aí você vai fazendo isso com seu filho, você vai ver como que, cara, você vai colocar em outro patamar. Eu estou falando sério. Eu não estou de brincadeira aqui, gente. Estou falando sério com você. Nunca usei o Telegram. Como faço para ouvir? Cara, procura o Telegram lá no Google Play. Você vai achar. É tipo WhatsApp. Mas ninguém vê seu número lá, fica tranquilo, tá? Então, por exemplo, se você tem um filho de 4 anos que chora muito quando você se afasta dele, vai para a escola. É porque agora não está indo para a escola, né? Mas vai para a escola, entra na van, fica chorando, ou você sai de casa. Se o seu filho não é o filho de 1 ano não, tá, gente? Estou falando de 4. 1 ano é outra história. 4 anos, chora muito, é porque o seu filho está comunicando para você que precisa de ajuda para se manter equilibrado longe de você. É porque você é o porto seguro do seu filho. Ele perto de você se sente seguro, ele longe de você se sente inseguro. Então o que você precisa fazer? Você precisa ajudar o seu filho a ter equilíbrio emocional longe de você. E aí você vai pensar, poxa, quais são as ações que eu posso fazer? Como eu posso ajudar o meu filho nesse sentido? Tem até post meu falando sobre isso aqui no Insta. Um passo a passozinho do que você pode fazer. Mas se você buscar o encantado, o por acaso, que vai aparecer, né? As pessoas vão se relacionando com outras na esperança de que apareça o encantado. São os pais que esperam o dia encantado. Aí eles acordam de manhã, vão levar o filho para a van, para ir para a escola. Eles esperam que naquele dia tudo se transforme de maneira mágica. Poxa, hoje vai ser o dia encantado que meu filho vai entrar na van. E, oh, sabe aquela vozinha de anjo assim? Aquela luz subindo? Hoje o meu filho não vai acontecer, ele não vai chorar. Na boa, se você não trabalhar para isso, as chances são que vai acontecer de novo. Então é muito isso, de você ter intenção nos seus relacionamentos, de você ter intenção na educação do seu filho, de você não viver esperando pelo acaso, tá? Porque, na boa, você vai ter problema a vida toda. Eu dei um exemplozinho de um problema aqui que você pode estar, mas a vida inteira, a educação inteira do seu filho e em todas as outras áreas da sua vida, você sempre vai ter problema. Falando de filhos, o bebê nasce. Qual é o primeiro problema? É que não dorme. O meu filho veio dormir, ele tinha 2 anos de idade. Eu andava, parecia um zumbi, as olheiras, assim, sabe? Quando você anda meio que acordado, meio que dormindo. São os problemas iniciais ali. Aí chega com 1 ano e meio, já é outro problema. O moleque já começa a apresentar birra, aqueles ataques egocêntricos, aquela coisa toda. Chega a 4 anos, já são outros problemas. Chega a 6 anos, são outros problemas. São problemas diferentes em fases diferentes. O que garantiu o seu sucesso para colocar o seu filho para dormir não garante o seu sucesso com a birra. Não garante o seu sucesso com o seu filho de 6 anos. Mas a sua intenção de resolver os problemas
faz com que você aprenda a lidar com os diferentes problemas. Então você vai buscar a solução, você vai resolver lá o problema de dormir, você vai resolver o problema da birra, você vai resolver o problema do relacionamento. E se você fez um bom trabalho, com 4 anos é mais fácil do que com 2, tá, gente? Educar filho de 4 anos, se você fez um bom trabalho até os 4, é mais fácil do que o filho de 2. O meu filho está com 6 anos, cara, é muito mais fácil hoje com 6 do que com 4. Agora, se você não fez um bom trabalho com 6 anos, o bicho vai estar pegando aí na sua casa. Aí tem 6, 7, 8 anos que é tranquilo, né? É uma maravilha. A minha mãe diz que a minha melhor fase para ela foi de 5 a 9. E as outras fases não foram tão boas quanto essa. Aí depois começa a chegar ali a pré-adolescência, começa a dar nó cego de novo. Até que chega a adolescência, se você chegou na adolescência sem fazer um bom trabalho, cara, aí o bicho vai pegar, né? Aí vai ser o terror. Mas são problemas diferentes, em diferentes fases. Você sempre vai ter. Mas a sua intenção de resolver, de não esperar o destino, de não esperar o acaso, mas você intencionalmente trabalhar com intenção na educação do seu filho, faz com que você encontre as soluções para o problema. Nem que a busca da solução seja, cara, eu vou procurar um livro, eu vou procurar alguém que sabe do que está falando sobre isso nas redes sociais, eu vou buscar treinamento, eu vou buscar o que quer que seja. Mas se você tem a intenção de resolver, você resolve. Você resolve. Tá? Então, gente, só um ponto importante que eu não falei. Cuidado nas perguntas que eu coloquei aqui para você se fazer com relação ao seu filho. Lembre-se que filho não é máquina, tá? Eu vou colocar as perguntinhas lá no Telegram também. Lembre-se que filho não é máquina. E lembre-se de considerar a idade do seu filho, tá bom? Então é muito importante que essas respostas... Poxa, o meu filho apresenta esse ou aquele comportamento, das perguntinhas que eu fiz. Lembre-se disso. Não superestime. Não espere que o seu filho tenha a maturidade de um adulto. Lembre-se que ele é uma criança. Responda desse jeito. Então, ontem eu falei com vocês sobre qual o seu motivo na educação do seu filho. Tá? De você tirar de você o motivo e colocar no seu filho. Se você acompanhou a live, você lembra. Se você não acompanhou, o áudio está lá no Telegram. Tá? Hoje eu falei de você trabalhar intencionalmente. Então, pense o seguinte, o motivo que você estabeleceu ontem, e se você não fez a tarefinha de ontem, você tá de brincadeira, né? Não comigo, mas você está com você. Você está perdendo seu tempo. Mas se você fez a tarefinha de ontem, você escreveu o seu motivo, você escreveu o seu porquê. Isso pode ser usado como uma meta. Então, poxa, eu quero educar o meu filho de uma maneira que ele se torne uma pessoa que saiba fazer boas decisões, que tenha equilíbrio emocional, que saiba construir boas relações e que ele construa uma boa família. Seja o que você escreveu ontem. Isso vai ser a sua meta, tá? E aí você vai responder, tarefinha de hoje. Tarefinha é para fazer. Não vai mudar nada para mim, mas vai mudar muito para você e para os seus filhos. Tarefinha de hoje. Você vai responder as perguntas que eu fiz. E o que não tiver bom, você vai pensar pelo menos 3 coisas para você fazer com seu filho. O vínculo com meu filho tá ruim, por exemplo. Poxa, o meu filho não tá legal, o vínculo entre a gente. O que eu posso fazer? Eu posso separar 30 minutos do meu dia, 2 horas do meu dia, onde nessas 2 horas eu vou estar com o celular desligado, ficar toda a minha atenção, ou 30 minutos, o tempo que você puder, toda a minha atenção vai estar no meu filho. Que eu não vou estar ali para eu me divertir, que eu vou brincar com meu filho as brincadeiras que ele gosta de brincar, que eu vou conversar com meu filho os assuntos que ele gosta de conversar, que o meu único objetivo ali é estar para o meu filho. Pum, é uma açãozinha que você fez. Eu não consigo 2 horas, bota 30 minutos. Eu não consigo 30 minutos. Se você quiser, você consegue, tá? Se você realmente quiser, você consegue. Se não, é porque não é prioridade, e aí tá tudo bem, eu não estou aqui para dizer para você quais são as suas prioridades. Faz isso. Então, tarefinha de ontem, seu motivo, tarefinha de hoje, responder as perguntas que eu fiz aqui um pouco antes, e aí você vai escrever uma açãozinha para cada uma das respostas que não estiverem do jeito que você acha que gostaria de ter. E o que você vai fazer? Você vai pegar essas ações que você estabeleceu, por exemplo, 30 minutos de tempo de qualidade para o meu filho, você vai imprimir. André, eu não tenho impressora. Escreve na mão, pega uma folha em branco. André, eu não tenho folha em branco. Pega uma folha de caderno, pega um folheto, pega o se vira. Escreve. Você vai pegar aquela fitinha branca, fita crepe, vai colar na parede do seu quarto, vai botar dia 2, dia 3, dia 4, os próximos 15 dias. E você vai medir, você vai mensurar se você está colocando em prática as ações que você mesma definiu que vai ajudar você a fortalecer o vínculo, ou qual seja a pergunta que
que não ficou boa para você. Todo dia, antes de dormir, você vai lá, eu dei os 30 minutos, dá um chequezinho. Eu tenho, você não sabe o tesão que eu tenho de dar cheque, de marcar, concluído, feito. Se você não fez, você vai marcar o xizinho. E faz isso de caneta azul e caneta vermelha. Porque é para você bater o olho, você já vê aquele vermelho e caramba, isso aqui não tá legal. Tá? Faz isso, tô falando sério. Você vai ver a transformação que essa ferramentazinha simples pode fazer na sua vida. Pode fazer na relação com seu filho. E aí pode ser que vão ter as pessoas que vão dizer assim, André, mas meu filho não é empresa. Aqui em casa não é empresa. Você está trazendo algumas ferramentas empresariais para eu aplicar na minha vida, aqui na minha casa. E se as empresas fazem isso dá saúde para as empresas, dá saúde de caixa. Se as empresas analisam, tomam as decisões, definem as ações e checam, e é isso que garante com que a empresa vá bem ou que a empresa sobreviva, cara, quanto mais a sua família, que é mais importante do que a empresa, cara. Eu vou fazer, isso é uma ferramenta empresarial? É uma ferramenta empresarial que funciona, que faz com que a parada vá bem na vida da empresa. Então aí é que você precisa trazer isso para a sua vida, porque os seus filhos, os seus relacionamentos, isso serve para relacionamento entre homem e mulher, serve para relacionamento entre amigos, para que você aplique isso para a sua vida também, gente. Não é incidental. Por exemplo, eu dei o exemplozinho lá no início da live. Falei do casal que estava lá bem fria a relação e o cara quer dar uma aquecida na relação. Dele escrever 12 ideias, uma por mês, que ele vai fazer uma parada diferente com a mulher. Vai fazer um movimento diferente. Se ele coloca isso em prática, vai gerar transformação. Não estou dizendo que vai resolver todos os problemas, não, mas estou dizendo que é um movimento para gerar uma transformação. Você precisa fazer isso com seus filhos, cara. Não, as pessoas querem educar de forma incidental. É um encantado. Eu vou namorando várias meninas até achar a princesa encantada. Eu vou namorando vários caras até achar o príncipe encantado. Vai chegar o dia que magicamente o meu filho vai passar a se comportar, vai passar a ser emocionalmente saudável. Não vai, cara. Não vai, não vai. Por conta própria, não vai. A não ser que você trabalhe. Então, o resumo dessa live de hoje, antes de eu entrar aqui nas perguntas e tudo mais, o resumo, eu quero que você entenda que viver é trabalho. Viver é trabalho. As pessoas falam que Deus amaldiçoou o homem e a mulher quando o tirou do jardim do Éden, dizendo, agora você vai ter que trabalhar. Na minha perspectiva, Deus falou, para você suportar a vida fora do jardim do Éden, a bênção que eu te dou é a terapia do trabalho. Se você trabalha, você vai ter uma terapia para viver. Viver é trabalho, gente. Relacionamento é trabalho. É você intencionalmente fazer dar certo. É você ter intenção. Não ser por acaso. Eu acordei hoje com uma vontade de dar um tempo de qualidade para o meu filho. Estou me sentindo cheio de amor. Então hoje eu vou dar esse tempo de qualidade. Não. Esses dias existem. Mas na boa, vamos falar a verdade. De pai para pai, de pai para mãe aqui. Esses dias são exceções. Então, o que você precisa fazer é intencionalmente trabalhar. Não esperar o acaso. Não esperar que vá acontecer. Eu vejo os caras e as mulheres que se divorciam, saem engatando um relacionamento no outro, sai casando. Pelo amor de Deus, velho, cara, tu divorciou. Tu precisa olhar para você mesmo e falar, mano, eu sou incompetente aqui nessa parada. Eu sou ruim. Eu não tenho habilidade para manter isso aqui. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me checar? Para no próximo não ser desse jeito. Mas as pessoas saem engatando um relacionamento no outro, esperando que vai encontrar o encantado. O encantado é o vilão. Lembra disso. O encantado é o vilão no filme do Shrek. Tá? Os filhos encantados não existem. O dia encantado que tudo vai acontecer magicamente não existe. Você tem que ter intenção na educação do seu filho. Então, não à toa, ontem eu falei para você definir o seu porquê, o seu motivo. Hoje eu estou falando para você trabalhar intencionalmente. Seja na sua saúde. Eu quero emagrecer. Você acha que vai chegar o dia que você do nada vai emagrecer? Eu quero dirigir bem. Você acha que vai chegar o dia que do nada você vai dirigir bem? Eu quero ter uma boa relação com meu filho. Você acha que vai chegar o dia que do nada você vai ter uma boa relação com seu filho? Não vai. Você tem que trabalhar intencionalmente, tá? Então pensa nisso. Esse é o resumo da live. Viver é trabalho. E você vai ter bons resultados se você plantar. Então faça isso de maneira intencional. Não deixe para o acaso, tá? Lembrando,
A live não fica salva aqui no Insta, mas fica lá no Telegram. Então, se você chegou aqui pela metade, ou se você quer compartilhar com alguém que você acha, poxa, ia ser legal se o meu amigo, o meu primo, a minha amiga ouvisse essas lives, manda para ela o link do Telegram, que vai estar tudo lá. Essas lives ficam salvas lá até o dia 17. Dia 11, 13 e 15, série Forjando Filhos para a Vida no Ar. Essas lives são para preparar você para assistir a série, e a série vai ajudar muito você para você saber o que fazer para formar filhos emocionalmente saudáveis. A gente só está começando, gente. Hoje é só a segunda live, então eu preciso primeiro trabalhar essa base para depois trazer ferramentas mais aplicadas, falar de maneira mais prática como que você pode fazer para formar filhos emocionalmente saudáveis. Gente, vou passar aqui pelos comentários, pelas perguntas. Se você tiver pergunta, dúvidas relacionadas à educação de filhos, pode colocar aí, tá? Se você quiser participar também, manda uma solicitação que eu chamo você ao vivo aqui, pra gente conversar. Se você não quiser aparecer na câmera, não manda solicitação não. De vez em quando alguém manda, aí toma um susto quando eu chamo. Deixa eu passar aqui, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo que entrou aí dando bom dia, gente. Me perdi, eu já vi esse aqui, Lari. Vai lá, tu vai gostar do filme. Feliz Ano Novo. A turma aí do Feliz Ano Novo. Conheci seu Insta última semana de 2020. Feliz Ano Novo. Legal, Lira. Feliz Ano Novo para você também. Então você tá no time que chegou aqui agora, né? Então não aceita tudo que eu falar aqui não, tá? Não rejeita de cara também. Coloca a prova, filtra. Poxa, faz sentido isso aqui que ele está falando? Faz. Ah, beleza. Não faz. Aí você descarta, tá? Mas educação de filhos é um negócio sério demais para a gente não questionar. Nunca usei o Telegram. Essa eu respondi aqui durante a live, mas vai lá no Google Play e baixa Telegram. É um aplicativo tipo WhatsApp, mas ninguém vê seu número lá, é seguro, pode ficar tranquilo, tá? Também conheci, última semana estou gostando. Eu e meu esposo. Que massa, cara. Que legal que você e seu esposo estão juntos. Meu filho tem 2 anos. Meu filho tem 4 anos. Preciso ajudar meu filho a ficar bem longe de mim. Ó, Lira, tem post meu aqui no Insta falando sobre isso. Se você não achar, me chama lá no direct que eu procuro e mando pra você, tá joia? Mas eu lembro que eu já fiz um post sobre isso, falando ali um passo a passozinho de algo que pode te ajudar. E aí você vê e aplica para a sua realidade. Comecei bem o sábado, obrigado pelas palavras, valeu. A Mário participa do Educando, um abraço, Mário. A Elba falou aqui, suas tarefinhas são para a vida, virou rotina aqui em casa, que massa, muito obrigado por tudo. Legal, Elba, que bom que ajudou vocês. E a tarefinha faz toda a diferença. Eu acho impressionante como que as pessoas se dedicam tempo para fazer um programa, para ir para aula, para assistir uma live, e aí não fazem a tarefinha, cara. Então, eu acho que é jogar o tempo fora, e eu levo muito a sério o tempo. É um recurso muito caro para mim para jogar fora, assim. É válido brincar junto com crianças para ajudá-las a administrar os conflitos entre eles? Idade 4 e 5, sim. É válido sim, tá? E no que você puder deixar que eles resolvam por conta própria, deixa que eles resolvam. Quando eles não conseguirem resolver por conta própria, você ensina a resolver. Lembra que disciplina é ensino, tá? Então não é um momento para você... Lógico, se um bateu no outro, aí, cara, é correção mesmo. Mas os conflitos é você ensinar para eles como resolver os conflitos. E muitas vezes o conflito entre eles é saudável, tá? Então, eu fiz um post, acho que umas 2 semanas, do meu filho brincando na rua. Meu filho tem o privilégio de morar numa rua onde tem muitas crianças brincando. E isso é uma escola emocional, cara, muito forte. As crianças precisam lidar com outras crianças. E às vezes os pais, querendo administrar os conflitos, não permitem com que os filhos vivam os conflitos próprios da idade. Então, dependendo do nível de conflito, você administra. Dependendo, você deixa que eles resolvam. Porque é na relação com outras crianças que o seu filho vai rejeitar, que ele vai ser rejeitado, que ele vai bater, que ele vai apanhar, que ele vai, fazer bullying, que ele vai sofrer bullying. E tudo isso é um treino, é a vida própria dele, é a vida do tamanho dele, de 4, 5 anos de idade. E aí ele aprendendo a lidar com a vida do tamanho dele, ele vai... Isso é um treino para que ele lide com a vida de adulto quando for adulto.
Se ele não viver as crises de criança, ele não vai saber lidar com as crises de adulto, com as crises de adolescente. Se ele não viver as coisas próprias de menino, as brincadeiras de menino, e menino entenda a idade, tá? Não estou falando de sexo, não. Se ele não viver as coisas próprias da infância, se ele não for criança enquanto criança, ele não vai ter maturidade para ser adulto quando adulto, tá? Então é válido brincar com as crianças demais, demais, cara, se joga. Faz muito bem para as crianças, os adultos brincando ali, mas brincando não para regular, brincando para brincar mesmo. Então esses dias eu estava na rua com as crianças lá, entrei para brincadeira, cara, a molecada adorou, aí quando eu entrei, outro pai entrou também, era uma brincadeira tipo, cara, esqueci, tipo Barra Bandeira, mas era um pouco diferente. A molecada pirou, velho, que os pais entraram na brincadeira. Mas saiba que você está ali principalmente para gerar bons momentos para o seu filho. E talvez bons momentos não sejam agradáveis. Então, conflitos fazem parte, tá? Deixa ele viver os conflitos dele. Mas se você acha que está demais, se você acha que exagerou, aí você entra e interfere. Se não, deixa que eles se viram. A Isa falou aqui, ó. Essa semana percebi que estava muito afastada dos meus. Estou mudando isso e estava fazendo tudo menos ficando com eles. E fiquei muito triste. Ô Isa, que bom que você percebeu, né? Que legal que você teve essa percepção. É basicamente você analisar mesmo. E é um cheque constante, tá? Aí agora você vai fazer, você vai interagir e tal. Vai chegar lá na frente e vai acontecer de novo. Isso acontece comigo também. Às vezes eu falo, cara, eu estou dando pouca atenção para o Miguel. Poxa, eu estou vacilando nisso aqui. Eu estou vacilando naquilo. Por isso a importância de você ter esse cheque constante. Por isso que eu falei da tarefinha, de você fazer a ação das coisas que você acha que são boas fazerem na rotina com seu filho e chegar no final do dia checar. É um lembrete obrigatório do que você já sabe que é importante de ser feito. Porque tem muita coisa que a gente já sabe na educação dos filhos, só que a gente não faz. E às vezes na correria do dia a dia a gente não faz porque esquece, porque passou batido, o que quer que seja. Então se você tem esse costume de se checar, e essa tarefinha que eu passei aqui, de você escrever, de você imprimir, colar na parede e no final do dia você marcar se fez ou não fez, é uma forma de você se lembrar rotineiramente, até que vai virar hábito para você, tá? Então faz parte, é assim mesmo, que bom que você percebeu isso. Tudo bem você ficar triste, cara, faz parte da vida, viva a sua tristeza e, sobretudo, faça o que você sabe que deve ser feito. Então vai lá e dá o tempo de qualidade para o seu filho. Quando você entrar em ação, você vai ver como que a tristeza vai se resolvendo. Tá? Meu filho de 2 anos está com birra, chora e se joga no chão. O que eu faço? Você ensina o seu filho. Ele está mostrando para você que ele não tem capacidade de lidar com aquela frustração. Tá bom? Então, existem 2 tipos de birra, falar bem resumido aqui. 2 anos, muito provavelmente, é uma birra de verdade, é uma birra raiz. A criança com 2 anos, a criança ela nasce, ela tem o cérebro límbico, que seria o popular emocional, e tem o Homo sapiens, o cérebro o neocórtex, que é o cérebro mais desenvolvido. Então, até o neocórtex ficar totalmente desenvolvido, totalmente formado, é por volta de 25, 26 anos de idade. O límbico, que é o emocional, ele se desenvolve muito antes. Uma criança de 1 ano, 2 anos, é muito mais emoção do que razão. O cérebro emocional está muito na frente em termos de completude, de completar o desenvolvimento, do que o racional. Então, realmente existem situações que ela está totalmente dominada pelo cérebro emocional, pelo bicho, pelo animal. É como um cachorro. E eu não estou desrespeitando seu filho, não. O cachorro tem o límbico, tá? É um mamífero. Então, tem situações que ela realmente não consegue se controlar. Então essa é a birra raiz, essa é a birra verdadeira. Ela se frustra e o límbico domina ela, o emocional domina e ela se joga, faz o que quer que seja. Tá? Agora tem a birra aprendida. A birra aprendida é quando o filho já sacou que ficar chorando dobra papai e mamãe. Então o que você precisa ter, e aí o filho já vai ser maiorzinho, né? Não vai ser o caso do seu que está com 2 anos, não sei se está perto de completar 3. Mas aí o que você precisa fazer é comunicar ao seu filho, no caso da birra aprendida, que eu acho que não é o caso do seu, comunicar ao seu filho que aquele comportamento não vai resolver. Que você entende a frustração dele, que tudo bem, ele pode se frustrar, mas que existem outras formas dele se comunicar. E aí você estabelece limites para ele, tá bom? Então, no caso do seu, se coloque disponível emocionalmente e deixa ele chorar. Deixa ele aprender com o próprio choro. Você não vai ignorar, não vai fingir que não está vendo e deixa ele lá rolando no chão. Não, cara. Se o filho precisar, eu estou aqui. Eu estou disponível para você, se você precisar de um abraço. Tá? Mas eu também não vou resolver esse problema por você. Isso é um problema seu.
com todo o amor, com todo o respeito. Esse é um problema seu, tá? Então eu vou permitir com que você viva essa frustração para que você aprenda com as próprias frustrações. E eu estou aqui por você, para você, no que você precisar. Estou disponível emocionalmente para você. E ele vai aprender, tá? Então esse é um resumozinho, algo bem rápido, falando sobre birra. Posso falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem. Quando matar essa... Esse é um assunto que eu nunca venço. Sempre tem gente pedindo para falar sobre birra. Mas quando terminar essas lives, eu até posso fazer novamente uma live sobre birra. Criança 10 anos não aceita nada que a mãe fala. Eu falo com pais de filhos até 7 anos, tá? Porque eu gosto de falar do que eu vivo, de prática. Eu não gosto de receber respostas teóricas. Aqui na universidade eu paguei uma cadeira chamada empreendedorismo. E quem ensinou foi um professor concursado. Nenhum problema com um professor concursado, ele só não é um empreendedor. Então, eu falo sobre o que eu vivo. Eu não vou responder sua pergunta porque eu falo com pais e filhos até 7 anos de idade. Joia? A Nath aqui, ó. Nath sempre tá por aí. Um abraço, Nath. Meu filho ouviu uma live sua uma vez. Era sobre emoções. Um dia ele chorando, o pai disse a ele para parar de chorar. E ele disse ao pai: o homem careca falou que as crianças podem chorar. Pode chorar sim, tá? Não quer dizer que você vai fazer o que ele está demandando. Mas claro que pode chorar. Não tem problema de chorar. E ele vai aprendendo com o próprio choro. E à medida que ele for aprendendo as emoções, for aceitando as emoções, começa a ensinar para ele. Isso é algo que eu tenho ensinado muito para o meu filho nos últimos meses. Quanto mais dor você suporta, mais você consegue fazer. Mas para você chegar nesse nível, seu filho já tem que estar muito habituado às emoções. Tá tudo bem chorar. Cara, não tem problema nenhum chorar. Foi uma situação, essa que eu tô contando, que o meu filho, ele tava brincando, ele levou uma quedinha boba, cara. Um negócio bobo, eu já vi o meu filho levar queda muito pior. E aí ele deu uma choradinha. Tava na casa da avó, né? Aí deu uma chorada ali, eu sabia que aquele choro não era um choro pra valer. Aí eu parei a brincadeira e falei: não, filho, vamos cuidar disso aí. Aí ele levantou e quis continuar brincando. Eu falei: não, filho, você não machucou? Machucou, não? Então vamos cuidar aqui. Ele ficou meio assim, meio que sem entender. E aí depois eu conversei com ele, mostrando para ele porque ele ficou num choro. Não tem problema nenhum chorar, você pode chorar. Mas como que o choro de algo que você já suporta com facilidade fez com que você perdesse a brincadeira. Então, meu filho, você pode chorar. Mas aprenda que quanto mais dor você vai suportando na vida, mais você consegue realizar, mais você consegue aproveitar. Mas para isso, o seu filho já tem que estar muito aceito nas emoções dele, tá? Não é algo para você aplicar com uma criança de 4 anos de idade ou com uma criança de 6 anos, que é o caso do meu filho, que não viveu um processo de aceitação das emoções dele. Para chegar nesse nível, tem muita empatia. Eu brinco com meu filho desde sempre. Meus pais eram ausentes e passavam mais tempo com meus irmãos. Então posso dizer que minha infância teve bastante brincadeira. Então, é isso mesmo. Que legal, brincar com os filhos é uma das melhores coisas que você pode fazer para o bem deles. Nossa, aqui tem bastante criança e eu quase não deixo ele brincar na rua. Como ele ainda é tão pequeno, não consegui deixar ele brincar sem ficar ali olhando. Você pode ficar olhando, mas de brincar, né? Deixar ele brincar não quer dizer que você vai estar dentro de casa e seu filho vai estar na rua sozinho. Vai lá na rua, fica lá batendo papo com os pais, com as mães. Eu levo muito livro para ler, então tem vezes que eu fico conversando com os pais, tem vezes que eu fico lendo. Muito dos livros que eu leio em algum momento que o meu filho está numa situação que não precisa de eu estar olhando o tempo todo para ele. Então essa da brincadeira na rua, que tá molecada, eles estão brincando de esconde-esconde, estão brincando de cabo de guerra, de pula-corda, de pega-pega, de tudo mais, eu estou por ali por perto para administrar, caso seja algo mais grave, mas 60%, 70% do tempo eu estou lendo. Mas estes dias ele estava muito triste, porque tinha muita criança na rua e ele em casa. Eu não deixei ele ir para a rua. Fico brincando com ele. E digo que é melhor ele brincar com a mamãe. Vou te falar com muito carinho, Lira. Criança é mais legal brincar com criança. Ele ama você profundamente. Mas saiba que ele vai se divertir mais brincando com criança. E, se eu não me engano, seu filho tem 2 anos, né, que você falou. E 2 anos é uma idade de muitos conflitos, né? Porque é um serzinho muito egocêntrico ainda, cara. É muito emocional. Se eu vejo é meu, se eu quero é meu, se é meu, se é seu é meu. E vai ser meu para sempre. Mas é saudável que ele brinque com outras crianças. Ele vai se divertir. Então começa a ir cortando esse cordão umbilical aí. Coloca o moleque para ir brincar na rua. Vai lá, olha, garante a segurança dele.
mas deixa ele brincar com outras crianças. E vai ter o tempo de brincar com a mamãe também, tá? Tem o tempo de brincar com a mamãe, tem o tempo de brincar com as crianças. Percebi pela live de ontem que meu motivo era eu. Me senti aprovada pelo meu filho ser amiga dele. Entendi que preciso mudar. Legal, você já tem um entendimento, você já tem um discernimento, certo? Então você estava fazendo o melhor de acordo com o discernimento que você tinha até antes de ontem. Ontem você teve acesso a uma informação que te trouxe luz. É como quem está andando no escuro, não vai ver o buraco, vai cair. Mas a partir do momento que existe luz, você consegue ver o buraco. Agora comece a agir na direção do seu discernimento. Faça mais uma live de birra. Tá, eu faço. Ele faz 3 no final do ano. Deixa terminar esses 15 primeiros dias do ano, que eu já estou com os assuntos fechados, mas eu prometo a você, Camille, que eu faço. Esse é um assunto que volta e meia eu venho falar aqui, porque realmente é bem intenso a birra, né? Teve uma pesquisa feita com 700 famílias, que a maior reclamação, famílias de crianças pequenas, a maior reclamação era birra, 40 e tantos %, o maior problema era birra. E meu esposo é o oposto, acha que filho é adulto, tudo é bater, porque ele precisa me obedecer, fazer o que eu quero, e vi pela live que isso não pode ser legal também. Lira, procura aqui no meu Instagram, tem uma live que eu fiz, que o título é O Tempo da Natureza para Formar Filhos Saudáveis. Tempo da Natureza para Formar Filhos Seguros, alguma coisa assim. Se você não achar, me chama lá no direct que eu mando o link para você. Tem no YouTube também. E aí você assiste, se tiver espaço para assistir com seu esposo, chama ele para assistir. Se não tiver espaço para assistir com ele, você assiste sozinha, começa a colocar em prática e vai arrastando pelo exemplo, tá? Não tenta mudar o cara não, porque aí só vai ser pior. Minha rua é muito movimentada. Não consigo deixar meu filho brincar com as crianças aqui da rua. Às vezes eu vou ficar na calçada e deixo ele andar de bicicleta. Faça o que tiver no seu alcance, né? Então, poxa, se é na calçada, é na calçada. Se tem alguma pracinha por perto, coloca máscara no moleque e vai para lá. Assim, crie momentos, crie ambientes. Então, se não dá para brincar na rua, mas tem algum outro lugar que dá para ir brincar, onde ele vai ter contato com outras crianças e tal, é muito questão da intenção também. Lógico, dependendo da cidade, não tem, mas acho difícil não ter, né? Nenhum lugar que você possa ir. É muito questão da intenção. Então, a obra do acaso. Poxa, tive acesso ao conhecimento, por acaso eu moro numa rua que é excelente. Então meu filho só não estava brincando, mas tem a molecada brincando na rua. O acaso me ajudou a deixar o meu filho brincando na rua. Esse é o acaso. A intenção, caramba, entendi que é importante meu filho brincar com outras crianças. A minha rua não tem isso. Qual o local que eu posso fazer? Qual o local que eu posso levar? Qual a pracinha? Qual o ambiente? Ou até mesmo onde eu posso ir morar para poder proporcionar esse ambiente para o meu filho? Aí é intencional. Você percebe a diferença entre você trabalhar na educação do seu filho e você educar de maneira incidental, por acaso, o encantado, esperando que a rua se torne a rua encantada e que vai ser tudo maravilhoso para o meu filho brincar lá na rua? Você percebe a diferença entre o acaso e a intenção? Então é nesse sentido. Se a sua rua não dá para você proporcionar isso para o seu filho, busque lugares onde você possa proporcionar isso para o seu filho. E talvez até mesmo mudar. Não estou dizendo que você tem que mudar não, tá? Cara, isso é algo para você pensar. Mas o lugar que eu moro, eu penso no meu filho. A escola que eu coloco meu filho não é por causa de logística. Ah, por acaso tem uma escola aqui no bairro que é a melhor escola para o meu filho. Não. Cara, qual é a escola que eu quero colocar meu filho? É essa aqui, cara. Então, beleza. É essa que eu vou colocar. É intenção. É totalmente diferente do acaso. Estou gestante do meu primeiro filho. Então você é uma exceção. Já está buscando informação sobre educação de filhos. É uma exceção da exceção. Que massa, cara. Que massa. Ana, parabéns, tá? Você realmente é exceção, tá? Gestante e já está buscando informação para ser mais assertiva. E, consome o máximo de informação e saiba que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então você vai planejar, você vai estudar, mas você vai chegar muito à frente do que você chegaria se você não estudasse. Mas quando você chegar, você vai ter problema. E aí você vai voltar e vai ter assunto que você já estudou, mas porque você não estava vivendo, você não aprendeu. Mas aí, isso aqui eu vi, cara, agora eu entendi. Mas sem sombra de dúvidas, você está muito na frente
do que eu estava, porque eu não fiz isso. Eu comecei a olhar a educação de filhos, meu filho já tinha 2 anos de idade, já estava um garoto inseguro, cheio de... Cara, assiste a série Forjando Filhos para a Vida, que eu conto lá um pouco da minha história. Parabéns, Ana. Massa, muito legal. Tô adorando te acompanhar. Legal, Maria. Eu e meu esposo nos mudamos para que o Fernando tivesse liberdade para brincar. Intenção. A Diana falando aí, ó. Então ela morava num lugar que não era, segundo a avaliação dela, o melhor lugar para o filho. Ela achou um lugar que era bom para o filho brincar. Ela e o esposo foram morar lá. Intenção. Não é obra do acaso. É intencional. Então, se o Fernando hoje tem um ambiente bom para brincar, é porque a Diana e o esposo deles perceberam, agiram, trabalharam e proporcionaram isso para o filho. É a diferença de você educar de intenção e de você educar por ocasião, por obra do acaso. Conheci seu trabalho hoje, estou amando. Tenho uma filha de 4 anos e uma sobrinha da mesma idade. Já vou compartilhar com minha irmã seu perfil. Valeu, valeu, valeu. Compartilha aí, Nayara. Deus abençoe vocês também. Dê sabedoria a vocês na educação da sua filha e a sua irmã na educação da filhinha dela. A Elba falando aqui, ó, vamos nos mudar com a intenção de proporcionar essa vivência das crianças brincarem com crianças. Compramos uma casa em um condomínio cheio de crianças. Olha que massa, tá? Ah, André, eu não tenho condição financeira de proporcionar isso para o meu filho, cara. Proporcione o melhor que você puder dentro das suas condições, tá? Faça o seu melhor com as ferramentas que você tem à mão. E se você pensar um pouco mais longe, poxa, eu não tenho condição financeira de proporcionar o melhor para o meu filho. Beleza, cara, eu vou proporcionar o melhor que eu posso, de acordo com a condição que eu tenho. Eu não vou ficar imaginando, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Não, cara, você vai fazer o melhor que você tem com o que você tem à mão. E se você entende que chegar num outro patamar financeiro é importante para você poder proporcionar isso para os seus filhos, eu não estou dizendo isso, tá? Tem muito filho de rico que é frágil emocionalmente, tem muito rico financeiramente, que é frágil emocionalmente, tem muito filho de pobre que é forte emocionalmente, tá? Não é o dinheiro. Mas se você fala, cara, eu quero poder proporcionar uma parada melhor para o meu filho, intencionalmente trabalhe nessa direção. É intenção, gente. A vida é trabalho. Viver é trabalho. Não é por acaso, velho. Quem vive por acaso tem qualquer futuro, tem qualquer destino. O destino não está traçado. Você colhe o que você vai plantar. Isso é, cara, para mim, isso é claro como o sol do meio-dia. Isso é a minha visão, tá? E não tem que ser claro assim para você também. O que é claro para mim não precisa ser claro para você. E tem muitas coisas que eu penso que não necessariamente são certas. Mas essa de você viver por trabalho, você viver por intenção e não por ocasião, não por obra do acaso, é claro, é tão nítido, é tão óbvio para mim, como o sol do meio-dia, e eu vejo as pessoas esperando o filho encantado, o príncipe encantado, a rua encantada para proporcionar para os meus filhos um ambiente bom para trabalhar, a escola encantada, um ambiente bom para brincar, a escola encantada que vai proporcionar para o meu filho... Cara, desculpa, mas lembra disso. O encantado é o vilão, tá? O encantado lá do filme do Shrek é o vilão da parada. Maria Clara, é a filha da Elba, está super feliz, pois a amiguinha dela mora no mesmo lugar. Olha que massa. Fizemos tudo com a intenção de proporcionar essa vivência para ela. E vão proporcionar. E a Maria Clara vai colher os frutos do esforço dos pais. Os pais vão colher os frutos também, lógico que vão. Mas quem vai colher os melhores frutos vão ser os filhos. Nesse caso aqui a Maria Clara, a Marcela e o Bernardo. A Diana falando aqui, ó. E a questão da escola você acompanhou, André? Como foi difícil conseguir vaga na escola? O que a Diana está falando aqui, a Diana participa do Educando, então eu estou um pouco mais por dentro da vivência dela. A Elba também participa, então eu estou um pouco mais por dentro. A Diana, ela estava vendo uma escola para botar o José Fernando, o filho dela. E foi uma luta, velho. Eu sei. O quanto que essa mulher procurou escola até achar a escola. E quando ela achou a escola, não tinha vaga. Ela foi, conversou, foi tal, fila de espera e tal, até que conseguiu. Intenção. Agora, o filho dela vai poder participar de uma baita de uma escola, onde vai proporcionar para ele uma educação emocional, que faça ele viver as emoções dele, ele entender as emoções, e não aquela escolazinha cartesiana, sentado, aprendendo a ler e escrever. Ele vai aprender a ler e escrever de uma maneira mais saudável, ter contato com outras relações, com outras crianças, relacionamento, porque a mãe teve intenção, porque a mãe trabalhou, cara.
porque a mãe buscou, porque ela não botou na escolazinha do bairro. Nenhum problema com a escola do bairro, tá? Tem muita escola de bairro boa. Mas a mãe não esperou com que a escola, que por acaso fosse perto da casa dela, fosse a melhor escola. Então, essa é a diferença de você educar por intenção e você educar por acaso. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje.